Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 30 de novembro. Santo André, apóstolo. Festa. André, que era discípulo de João Batista, seguiu Jesus quando o precursor o apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, dos versículos 35 ao 40. Pedro, seu irmão, comunicou-lhe a descoberta do Messias. João capítulo 1, dos versículos 41 ao 42. Ambos foram chamados pelo Mestre à beira do lago para se tornarem pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 18s. No final da multiplicação dos pães, é ele quem apresenta a Jesus o menino com os 5 pães e os 2 peixes. João capítulo 6, versículo 8s. Junto com Filipe, informa que alguns gregos querem ver Jesus. João capítulo 12, versículo 20s. Segundo a tradição, foi crucificado em Patrasso e é venerado, particularmente na igreja grega. Sua memória, a 30 de novembro, é lembrada por todos os calendários, sejam orientais ou ocidentais. Santo André, apóstolo, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, dos versículos 9 ao 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz.
Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Reflexão. Muito antes de encontrar Jesus, Santo André já o procurava. De fato, ele era discípulo de São João Batista e, portanto, levava uma vida de penitência e conversão, preparando-se para reconhecer o Messias. Certamente foi esse desejo que fez dele um dos primeiros seguidores de Cristo, tudo deixando para viver igual ao Mestre. A fé vem pela escuta. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como alude São Paulo na primeira leitura. Mas para Santo André veio também pela visão. De fato, entre tantos milagres que ele testemunhou, destaca-se a multiplicação dos pães, pois foi ele quem ofertou os pães e peixes que Jesus abençoou. E tendo visto o Salvador pendendo da cruz, quis ser ele mesmo crucificado, mas em uma cruz em forma de X, a fim de imitar, tão perfeitamente quanto podia, o que ele ouvia de Jesus pregando e o que ouvira vivendo. Que Santo André seja nosso grande modelo e intercessor neste novo ano litúrgico que se inicia. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura que, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas e nós? Será que cremos? Se cremos, será que estamos confessando a Jesus Cristo com as nossas bocas? Ou será que de vez em quando preferimos utilizar a nossa voz para professar outras coisas? Seriam palavras de egoísmo, inveja, raiva, ódio, fofoca? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.